lado. Toda manhã nós preparamos o seu jornal do aprovado. Bom dia, MEG. Bom dia, MEG. Bom dia, MEG. Bom dia, MEG. E aí, então, eu coloquei aqui para a gente falar dessa questão do fenômeno da separação. Então, a gente vai ver se a gente vai bloquear os bens do sócio, por exemplo, na desconsideração da personalidade jurídica. Por que a gente pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica? Porque a gente tem dois elementos nucleares. O should, que é a dívida, o dever ético, e o Haftung, a responsabilidade, a sujeição patrimonial. Na normalidade, eles andam juntos. Quem deve, responde com seu patrimônio. Isso, inclusive, está lá no artigo 391 do Código Civil, se não me falha a memória nesse momento. Deixa eu até pegar aqui para a gente conferir se é exatamente o artigo 391 que vai dizer que, pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor, é isso mesmo, pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Mas a gente vai lembrar, então, que a gente tem esses dois elementos nucleares que eu coloquei aqui para você, o should e o Haftung. O should é a dívida, é o dever ético, e o Haftung, você vai lembrar pela sonoridade, né? Haftung é a responsabilidade, é a sujeição patrimonial. Por isso que você vai ver que existe Haftung sem should. Por exemplo, quando o fiador, que não tem o devedor, o dever primeiro de pagar, tem a responsabilidade patrimonial, caso o devedor não a cumpra. Então, sem Haftung, o Estado não invade o patrimônio, mas com should, o dever ético permanece. E aí, na normalidade, como eu falei para você, eles andam juntos, mas agora vamos pensar aqui num contexto de dívida prescrita, num contexto de obrigação natural. Por exemplo, a tia que pagou alimentos aos sobrinhos por mais de 15 anos, aí depois eles se dispuseram com ela falou, quer saber, eu não vou pagar mais pensão para eles, não. Era uma ajuda, na verdade. E aí eles ajuizaram a ação contra a tia. A tia tem que continuar pagando alimentos. Ela falou, quê? Eu não vou. Por quê? Porque eu não tenho Haftung. E aí o STJ disse, de fato, era uma obrigação natural. Imagina que alguém ajuize uma ação de repetição de indébito, você vai ser o magistrado da vez, e aí a pessoa vem dizendo para você, olha, eu paguei uma dívida de 50 mil reais para o Banco XPTO, mas descobri que ela estava prescrita há 2 anos, e agora eu quero meu dinheiro de volta. Você defere ou indefere? Você indefere. Por quê? Porque a dívida prescrita não tem Haftung. O Estado não pode mais invadir o patrimônio para exigir devolução. Quem paga a dívida prescrita renuncia à prescrição. O should permanece intacto. O dever moral e ético de pagar continua lá. Por quê? Porque o pagamento foi devido. Então, a solute retendi, ou seja, a retenção do pagamento aconteceu na melhor forma do artigo 882 do Código Civil. O que vai dizer? O artigo 882 do Código Civil, que, inclusive, se eu não estiver equivocada, caiu no 3º ENAM. Se eu não estiver equivocada, ou foi no 4º ENAM, que falava exatamente disso, né? Uma pessoa que tinha pago uma dívida, tinha feito um PIX, aí o credor recebeu o PIX, achou que era do locador, depois não cobrou do locatário, aquela confusão toda. O que diz o artigo 882? Não se pode repetir, não se pode devolver o que se pagou para solver dívida prescrita ou para cumprir obrigação judicialmente inexigível. Então, isso é conceito básico. Se o alicerce estiver fraco, o prédio da sua sentença acaba por cair. E aí, dando continuidade, deixa eu ver se está transmitindo aqui, transmite, a gente vai se lembrar também da armadilha da solidariedade, a gente vai avançar para um terreno em que, na verdade, muitos magistrados acabam por se equivocar, não é? E esses dias mesmo, eu recebi
uma mensagem de uma aluna muito gentil aqui do MEG, falando que ela assessora magistrado e ela tinha dado uma decisão, ela falou, será que eu me equivoquei? E a gente até chegou à conclusão que provavelmente a decisão estava equivocada. Ela ainda falou, tomara que recorram e o tribunal reforme, porque depois que a decisão foi proferida, ela entendeu que havia ali um certo equívoco. Mas falando disso, o que a gente vai ter? A gente vai ter a solidariedade passiva. E aí você conhece o básico, o clássico, o artigo 265 do Código Civil, que vai dizer a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Mas o problema não é quando a solidariedade existe. O problema acontece quando o credor começa a brincar com ela. Então, um exemplo clássico, né? Tem lá 3 devedores solidários, eu até coloquei aqui na tela para você. Imagina lá, 3 devedores solidários, André, Bruno e Carlos, e aí o credor perdoa a solidariedade de André. Perdoa a solidariedade é diferente de perdoar a dívida. Perdoar a solidariedade é o que a gente chama de renúncia da solidariedade ou exoneração da solidariedade. Agora, quando ele perdoa a dívida, aí a gente está falando de remissão com 2 S's, que é forma de extinção da obrigação. Cuidado com isso na prova. Por quê? Porque se colocar lá a questão que nós vamos ter 3 devedores solidários, como eu coloquei aqui para você, André, Bruno e Carlos, e o credor perdoa a solidariedade, ele renuncia à solidariedade, ele está dizendo, de você, André, eu só vou cobrar a cota parte que você me deve. E aí o André paga e sai de cena. Até aí tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Só que aí ainda tem 200 mil para cobrar. Esses 200 mil são dívidas de Bruno, e de Carlos. Maravilhoso. Só que qual é o problema? Bruno quebra. Bruno é insolvente, não tem 1 centavo. Quem é que paga a parte dele? Só o Carlos, sozinho? Ou o André, que foi perdoado, tem que voltar para o rateio? Essa é a pegadinha que a gente tem no artigo 282 do Código Civil, que diz: o credor pode renunciar à solidariedade em favor de alguns ou de todos os devedores. Se o credor renunciar à solidariedade, exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais. Mas aí você vai ver o seguinte, que o devedor solidário que satisfaz a dívida por inteiro tem direito de exigir de cada um dos codevedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se houver, presumindo-se iguais no débito as partes de todos os codevedores. Então, se houver insolvente, o perdoado da dívida, aquele que se beneficiou com a remissão, não volta para participar do rateio, mas aquele que foi exonerado da solidariedade volta para participar do rateio. Então, preste bem atenção. André foi perdoado da solidariedade, mas ele não foi perdoado da dívida. Então, a pergunta que eu fiz aqui é: quem paga a conta do insolvente? Apenas Carlos? Não. Vale dizer para você que Carlos e André participarão. Então, por exemplo, o que nós vamos ter aqui? André pagou os seus 100 mil, certo? Certo. Deixa eu ver se vai aqui. Pronto. Aí, Carlos pagou os seus 100 mil. Os 100 mil de Bruno tem que ser divididos. 50 para Carlos e 50 para André. Então, a questão vai perguntar se, no final das contas, André paga 150 e Carlos paga 150. Depois, na relação interna dos três, quando o Bruno tiver condições, talvez nunca, ele vai ser cobrado dos seus pares. Eu sempre digo que o exemplo aqui é assim, vamos imaginar, você passou na prova da magistratura. Aí você vai chamar os professores do ENAM, do MEG, você passou no ENAM, passou na prova da magistratura, e aí a turma de alunos do MEG passou. Aí vocês vão nos convidar para celebrar essa aprovação. O que vai acontecer? Vamos para um restaurante chiquíssimo.
Aí sempre tem os que bebem e os que não bebem. Eu sou do time que bebe. Aí o time que não bebe fala, eu não acho certo a gente ter que dividir essa conta por igual, afinal de contas eu não bebo. Aí o dono do restaurante, vendo aquela celebração maravilhosa, vai dizer, quem são os professores? Aí eu, Arnaldo, Cenoura, Rafael, vamos levantar a mão. Ele vai dizer, vocês fizeram um trabalho incrível, a conta de vocês é por conta da casa. O que ele acabou de fazer? Remissão. Ele perdoou a gente da dívida. A gente vai comer e beber e não vai pagar nada. Nem vocês vão pagar por isso. Aí, quem bebe tem uma história de sentou, bebeu, sorriu, sentou, sorriu, a conta dividiu. Não importa se você tomou uma taça de vinho ou uma garrafa de vinho, você vai dividir a conta por igual. Afinal de contas, existe solidariedade entre os que bebem. Os que não bebem vão dizer, não acho correto. Aí o dono do restaurante vai falar, tudo bem, vamos fazer uma comanda separada. Vocês só vão pagar o que vocês consumirem. Isso é exoneração da solidariedade. Segura aí. Aí tem a turma que bebe. Vamos pensar que na turma que bebe, tem o João, o Pedro, a Maria, a Laura e a Daniela. Toda vez tem um que o cartão não passa, esqueceu a carteira, perdeu a bolsa. Toda vez nos solidários que bebem, um vai dar essa volta na gente. Aí o que acontece? Eu, Rafael, Cenoura, Arnaldo já estamos longe. Afinal de contas, a gente foi lá, abraçou, festejou, celebrou, mas como a gente não tinha que pagar nada, a gente estava remitido da solidariedade, então a gente foi embora. Aí, os solidários que beberam estão lá pagando a conta e vocês, exonerados da solidariedade, mas que comeram, também estão lá. Aí, o que vai acontecer? Um que bebeu, solidário, não paga, insolvente. Você que não bebe, vai ter que, eventualmente, ter que pagar a conta do que bebe? Vai. Por quê? Porque na conta do insolvente, todo mundo que está na dívida, mesmo que tenha sido exonerado da solidariedade, vai participar da conta do insolvente. Entendeu como é que é o BO aqui? Pois é, então, neste caso, a gente precisa dominar essa matemática, obviamente, para não ter aqui nenhuma reforma, não é nenhum perigo de equívoco da questão mais adiante. Então... Nós temos duas espécies de resultado, sob a perspectiva do direito penal. O resultado naturalístico, ou seja, é aquele que produz alguma espécie de modificação no mundo exterior. O homicídio, quando você vê o cadáver. O furto, quando você vê o bem que foi subtraído, né? Saiu, estava aqui e não está mais. Tem uma modificação no mundo exterior. A gente pega os crimes ambientais, destruição de floresta. Cadê a floresta? Não está aqui, alguém destruiu. A gente consegue ver isso no mundo exterior. Nesses casos, se fala em resultado naturalístico, que são nitidamente associados aos chamados crimes materiais. Agora, nós temos os chamados resultados normativos, ou seja, os resultados jurídicos, que são aqueles que podem não produzir modificação no mundo exterior. Porque quando eu falo em resultado naturalístico e jurídico, sob a ótica do direito penal, todo resultado naturalístico também produz um resultado normativo. A simples violação do tipo penal produz, né, obviamente, um resultado também normativo. Então, quando eu falo em resultado naturalístico, pode conectar na cabeça, naturalístico é normativo. Agora, existem crimes que a gente não tem a produção de resultado no mundo exterior. Eu já dei um exemplo para vocês dos crimes omissivos. Qual é o resultado naturalístico? Qual é a modificação no mundo exterior decorrente de uma omissão? Decorrente de um não agir? A gente não consegue identificar. Essa é a distinção entre resultados normativos e resultados naturalísticos. Os sentidos podem captar. Outro, não tem como se captar, porque ex nihilo, ex fit, do nada, nada surge. A pessoa morreu porque omitiu. Não morreu porque se omitiu. Morreu, a causa mortis é outra. A gente está ligando o sujeito ao crime pela norma de extensão lá do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Pega um exemplo, de novo da Ingeborg Pupp, mas esse aí não envolve pterodátilos.
professor leva os alunos para passar um dia na beira de um rio, na beira de um lago, e dá orientação expressa para que os meninos não entrem, né, num determinado ponto, porque tem corredeira, né, tem correnteza, né, e tudo bem. E um dos meninos, sempre tem um, né, que vai, pula na água e, por enquanto, tá ali, o cara tá olhando, não tem problema. O menino começa a ir para o lado que tem a correnteza. E o professor, percebendo isso, nada faz. O que acontece? A criança continua nadando, até que de repente, um redemoinho pega ela, morre afogada, coitada. O que eu posso falar da conduta do professor? A criança morreu pela omissão dele, ou a criança morreu porque os seus pulmões foram preenchidos com água e ele foi incapaz de respirar? A causa física da morte é uma, a causa jurídica da morte é outra. É aí que vem o interesse, o relevo de conhecer o resultado jurídico, de conhecer o resultado normativo. Porque, salvo nos crimes omissivos próprios, em que a conduta é prescrita e o resultado normativo é tão somente a violação ao tipo penal, nos crimes de resultado ordinariamente naturalístico, ou seja, os crimes omissivos impróprios, crimes ordinariamente previstos como crimes de ação, mas que o legislador pune também a título de culpa, quando existente a condição de garante, artigo 13, parágrafo 2º, alíneas A, B e C do Código Penal, nós estaremos diante de um resultado jurídico, de um resultado normativo. E isso é extremamente importante, por exemplo, numa prova, quando o examinador pergunta se todo crime, ou coloca a assertiva, todo crime produz resultado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Porque no pior dos cenários, eu tenho um resultado normativo, um resultado jurídico. É extremamente importante isso para saber diferenciar, por exemplo, crimes materiais, crimes formais, que em várias situações, nos crimes formais, nós não temos, né, no crime formal não se exige a produção do resultado naturalístico. Eventualmente pode até ter, mas não se exige a produção para que o crime seja punido. Nos crimes de mera conduta, às vezes o examinador traz uma questão para você, brincando com os conceitos de resultado e classificação doutrinária de crimes. Crimes formais, crimes materiais, crimes de mera conduta, produz ou não produz resultado naturalístico, produz ou não produz resultado normativo. É por isso que tem que fixar bem esses conceitos. E aí eu volto, eu esqueci de falar a primeira palavra, mas não tem problema. A primeira palavra que vocês têm que guardar, né, é tartaruga, tá, pessoal? Tartaruga. Não me perguntem por quê, vocês vão entender a lógica depois, daqui a pouco eu já falo a segunda. E, na sequência, a gente entra na construção da tipicidade. A gente já viu por alto conduta, resultado, nexo de causalidade, falamos dos elementos que integram um tipo penal, e a gente chega, né, num elemento estruturante do próprio fato típico, que é a tipicidade. Ou seja, de nada adianta eu ter conduta, resultado e nexo de causalidade se aquela conduta não estiver prevista como crime ou contravenção em nosso ordenamento jurídico. Você pode torcer para o Flamengo. Torcer para o Flamengo, para mim, é algo que deveria ser punido de forma severa. Mas, tem conduta típica nesse sentido? Não, você pode fazer o que você quiser. Princípio da alteridade, não tem problema nenhum. Direito penal não pune mero pensamento, se o comportamento não se realizar no mundo exterior é irrelevante para fins jurídicos penais. Então, de nada adianta eu ter conduta, resultado e nexo de causalidade se a conduta não for concebida como típica, ou seja, prevista como crime ou contravenção em nosso ordenamento jurídico. E a esse conceito se atribui o nome de tipicidade. E nós tem mais classificações, mas eu vou tratar das três principais com vocês. Tipicidade formal,
tipicidade material e tipicidade conglobante. Quando nós falamos em tipicidade formal, típica do movimento causalista, nós buscamos tão somente, para identificação da tipicidade, o enquadramento da conduta à norma jurídico-penal, ou seja, a subsunção do comportamento praticado no mundo dos fatos a uma norma jurídica. Matar alguém, o sujeito pratica isso no mundo dos fatos. A gente simplesmente faz a conexão com o tipo penal. Tem lá matar alguém? Tem. Então pronto. Está resolvida a tipicidade para o movimento causalista. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. O sujeito foi lá e subtraiu um lápis. Perfeito. Para o movimento causalista, nós temos a tipicidade formal satisfeita. Resolveu o princípio da insignificância. Pensa comigo, eu estou falando de tipicidade formal. O princípio da insignificância exige uma carga valorativa. Se existe lesão ou não existe lesão ao bem jurídico penalmente protegido. Então nós não podemos ter a discussão no âmbito de uma tipicidade formal de princípio da insignificância, porque envolve valor, envolve uma carga axiológica. Então, no movimento causalista, tipicidade formal, mera subsunção da conduta ao tipo penal. E aí a gente avança para o movimento neocantista, e eu já vou puxar o gancho com o movimento finalista também. Por quê? Porque o embrião da tipicidade material está no neocantismo. A tipicidade material não surgiu de forma inicial, olha a redundância, né? Surgiu de forma inicial dentro do movimento finalista. Por quê? Lá no neocantismo, e já dentro da carga valorativa que foi conferida a todos os estratos do delito, tipicidade, ilicitude e culpabilidade, já se trouxe o embrião da existência de lesão ao bem jurídico. Ainda que isso não tenha sido consolidado de forma doutrinária dentro do tipo penal, mas sob uma ótica maior, né, um guarda-chuva maior da tipicidade, se perquiria a existência de lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico penalmente protegido. Por isso que se diz que o embrião da tipicidade material está no movimento neocantista com a agregação de valores aos estratos do delito. Danosidade social, lesividade, são conceitos originários do neocantismo. Agora, no finalismo, a tipicidade material foi efetivamente concretizada. E o que diz a tipicidade material? A tipicidade é a subsunção da conduta à norma jurídico-penal, ou seja, o enquadramento da conduta praticada no mundo dos fatos ao tipo penal, que cause lesão ou, pelo menos, exponha a perigo de lesão bem jurídico penalmente protegido. Lembra que eu falei do princípio da insignificância, que ele não interferia em nada no âmbito da tipicidade formal e não interfere? Por quê? Ele é valorativo. Quando a gente diz que na tipicidade material é preciso ter lesão, ou pelo menos ameaça de lesão ao bem jurídico penalmente protegido, e eu trouxe o exemplo do lápis para vocês, sob a perspectiva do direito penal brasileiro, que leu muito mal o princípio da insignificância em Roxin, a conduta de subtrair um lápis, ela é inexpressiva em termos de lesividade, porque o prejuízo causado à vítima é ínfimo. Quanto custa um lápis? 1,50? 2? Depende, se for do Mickey ele custa 150, né? Mas mesmo assim vai cair no princípio da insignificância. Mas um lápis comum vai custar o quê? R$2, R$1,50. Para a doutrina brasileira, se aplica o princípio da insignificância, porque não existe lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico penalmente protegido. Então, no âmbito da tipicidade material, a despeito de eu ter realizado a tipicidade formal, enquadramento da conduta no tipo penal, essa conduta praticada não causa lesão significativa a ponto de chamar o interesse
do Estado, a ponto de provocar o ius puniendi estatal. Essa é a tipicidade material que foi extremamente bem construída por Francisco de Assis Toledo. Quem tiver o livro Princípios Básicos de Direito Penal, leia, que vocês vão aprender, nunca mais vão esquecer. Quem não tem, se puderem ler, é um livro espetacular, serve muito para a formação no âmbito da parte geral. Tá? Veja, os artigos 144 e 145, então vamos trazer essas importantes hipóteses de impedimento e de suspeição, e a gente começa aqui com o artigo 144, que trata das situações de impedimento. Que, como vocês podem perceber, pessoal, e isso facilita também na hora da prova, né, para não confundir com suspeição, as hipóteses de impedimento são mais objetivas. São situações em que o legislador traz uma presunção absoluta de parcialidade do magistrado. Isso em vista aí da enorme probabilidade, né, de uma atuação desviada do magistrado quando a gente enquadra a situação concreta num dos incisos a seguir. A primeira hipótese de impedimento é quando o magistrado interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do MP ou prestou depoimento como testemunha. Então, se o magistrado ele era membro do MP, atuou num processo ofertando parecer e depois ele é nomeado como magistrado, se essa causa cair para ele, ele então deve se declarar impedido. A segunda hipótese de impedimento é o magistrado tendo vedação de exercer suas funções no processo, de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Então, se o magistrado, ele proferiu, por exemplo, sentença num processo e posteriormente foi promovido, agora ocupando a cadeira de desembargador, se aquela apelação for distribuída para sua Câmara, ele então está impedido de exercer suas funções porque ele conheceu daquele processo em outro grau de jurisdição. Veja, cuidado, tendo proferido decisão. Se ele profere um simples despacho num processo, naturalmente, ele não se torna impedido em virtude dessa promoção, tendo então aqui a necessidade de ter havido o proferimento de decisão, uma decisão interlocutória, uma sentença naquele processo. Muito cuidado com a terceira hipótese de impedimento do juiz. Ele é vedado de exercer suas funções no processo quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do MP, seu cônjuge ou companheiro, ou ainda qualquer parente. Cuidado com o grau de parentesco, né? Qual o grau de parentesco que torna o juiz impedido? Se, por exemplo, o advogado da parte for parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Então, veja, parente em linha colateral até o terceiro grau, pessoal, é até tio e sobrinho. Então, as questões gostam muito de colocar, às vezes, uma situação em que o advogado da parte, ele é primo do juiz. Se ele é primo, ele é parente de quarto grau na linha colateral, e aí já não haveria impedimento. É só até o terceiro grau, tio e sobrinho, tá bom? Bastante cuidado. Agora, esse inciso 3, pessoal, ele tem que conversar com os parágrafos 1º e 3º do artigo 144. Olha só, porque ambos vão se referir ao inciso 3. O parágrafo 1º diz que na hipótese que a gente está examinando, o impedimento só se verifica quando o defensor, o advogado ou o membro do MP já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Então, naquela hipótese típica em que o advogado distribui uma petição inicial, e essa petição inicial é distribuída para um juiz que tem relação de parentesco ou relação conjugal com esse magistrado. Veja, portanto, não é possível que o advogado ele intervenha num processo em curso, né? Então, no curso de um processo, o advogado se habilita e aí, então, nesse caso, configuraria uma eventual hipótese de impedimento. Fica vedada a intervenção desse advogado no curso do processo, até porque, nessa hipótese, ele poderia estar querendo provocar o impedimento do magistrado. Então, o magistrado só será impedido se o advogado, o defensor, o promotor, atenção, ele já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Cuidado com esse detalhe importante.
Cuidado também com o detalhe importante do parágrafo 3º, que, mais uma vez, se refere ao inciso 3. Então, sempre tem que estudar, gente, aqui, ó, esse combo, né? Você tem que fazer aqui essa conjugação do inciso 3 com os parágrafos 1º e 3º. Cuidado com o parágrafo 3º. Presta bastante atenção para não se perder na explicação. Ele diz que o impedimento do inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros um advogado que individualmente ostente a condição do inciso, mesmo que ele não intervenha diretamente naquele processo. Pessoal, entenda. Nesse caso, presta bastante atenção. O advogado que atua na causa, imagina essa situação, ele não é parente ou cônjuge do juiz. Então, olha só, já é uma situação bem distinta. O advogado que atua na causa, ele não é parente nem cônjuge do juiz. Mas esse advogado faz parte do escritório de advocacia que tem em seus quadros um parente ou cônjuge do juiz. Repito, ele não é parente ou cônjuge do juiz, mas ele faz parte de um escritório de advocacia que tem em seus quadros um parente ou um cônjuge do magistrado. Por exemplo, um advogado do mesmo escritório em que o filho do juiz atua. Olha só, o advogado, ele é do mesmo escritório em que o filho do magistrado atua. Mesmo que o filho do magistrado não atue diretamente neste processo, o magistrado será impedido. Lê de novo, porque o mandato foi conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros um advogado, né, que tenha essa relação de parentesco ou essa relação conjugal. Então, bastante cuidado com essa combinação de todos esses dispositivos aqui do 144. Fechado? Vamos para a próxima hipótese de impedimento. O juiz é vedado de exercer suas funções no processo. Agora, veja, não é o advogado, o defensor ou o membro do MP que tem relação de parentesco ou conjugal com o magistrado. Aqui é a própria parte no processo. Quando for parte no processo, autor, réu, o próprio juiz, por uma razão muito óbvia, também seu cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau. Mais uma vez, o grau de parentesco que importa é até o 3º grau. Então, a hipótese do inciso 3 é quando o advogado, membro do MP, da defensoria, tem relação conjugal, de companheirato ou de parentesco. Aqui é quando for parte no processo o próprio juiz, seu cônjuge, companheiro ou parente. Bastante atenção. Cuidado também com a quinta hipótese aqui de impedimento, que é quando o juiz for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica que seja parte no processo. Essa é uma situação mais rara, né, pessoal? Ela em virtude ali das vedações da Constituição e da Lei Orgânica da Magistratura, né, estabelece ali determinadas restrições para o magistrado no exercício de funções, né, principalmente de membro de direção de pessoa jurídica. Nós vamos pegar um exemplo simples para ilustrar o inciso 5. Imagine que o magistrado exerça um cargo de direção em uma associação de classe. Nesse caso, ele vai ser impedido de atuar caso, né, essa demanda que tenha como parte, né, aquela associação de classe seja autora, seja ré. Então, ele será impedido caso essa demanda seja distribuída para ele. Vamos seguir. O inciso 6 também fala de uma hipótese de impedimento, que é quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Então, o magistrado, sendo herdeiro, donatário ou empregador de qualquer das partes, essa demanda faz com que ele, então, se torne impedido. Estou sendo objetivo, pessoal, porque as questões que giram em torno de todos esses incisos até aqui, elas são muito apegadas ao texto de lei e à contextualização fática, né, que demanda aí essa interpretação que é simples de cada um desses dispositivos. O inciso 7, importante também, ele fala que o magistrado é impedido de exercer suas funções no processo em que figure como parte instituição de ensino, com a qual ele tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. Então, é muito comum o magistrado dar aula em faculdades, né? Essa é uma função
paralela que ele pode exercer a adjudicatura, então, imagine que nesse caso, né, aquela instituição financeira, aquela instituição de ensino, aquela faculdade, ela é ré em um determinado processo. Se esse processo é distribuído para o magistrado, ele é impedido. Por quê? Porque figura como parte nesse processo aquela instituição de ensino com a qual, no meu exemplo, ele tem uma relação de emprego, certo? Caminhando para o fim, e essa hipótese do inciso 8, essa é super importante. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele se debruçou sobre esse inciso 8 e, ao final, declarou a sua inconstitucionalidade. Então, primeiro, vamos entendê-lo. Veja, o juiz é impedido de exercer suas funções no processo em que figure como parte cliente do escritório de advocacia, de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, mais uma vez até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Muita atenção com essa hipótese antes de entender a decisão do Supremo. Pessoal, nesse caso, entenda, nem a parte, nem o seu advogado tem relação de parentesco ou relação conjugal com o juiz. Mas a parte do processo, entenda, é cliente do escritório de advocacia do seu parente ou do seu cônjuge. Por exemplo, imagine uma empresa que é ré de um processo, essa empresa ré, ela é cliente do escritório do filho do juiz. Muito embora naquela causa, né, esteja sendo patrocinada por um outro escritório. Mas, em princípio, estaríamos diante de uma hipótese de impedimento, porque a parte do processo, no meu exemplo, a empresa ré, é cliente do escritório de advocacia do filho do juiz. Então, embora naquela causa, né, a empresa esteja sendo patrocinada por outro escritório, não há que se falar aqui, né, em afastamento da hipótese de impedimento, o juiz será impedido. Agora, como eu já havia antecipado, veja, o STF, aqui nesse julgado do informativo 1004, né, ele entendeu que é inconstitucional esse inciso 8, por violar os princípios do juiz natural, da razoabilidade e da proporcionalidade. Veja só, pessoal, nesse caso, o STF entendeu, né, pela inconstitucionalidade da norma, porque o juiz, ele precisaria exigir do seu cônjuge, de seu companheiro ou de seu parente, que lhe encaminhasse quase diariamente, vejam, a relação dos seus clientes, a fim de poder verificar, né, a existência de processos em que algum desses clientes fosse parte. Então, bastante cuidado, o inciso 8 declarado inconstitucional pelo STF. SA, vamos adiante. Aqui, cara, eu quero que você pare, vem para cá, hashtag vem para cá, hashtag vem para cá, hashtag repara. Quero que você tire um print, velho, dessa tela, tá? Quero que você tire um print dessa tela, porque é questão bastante comum em prova de carreira jurídica. Você saber diferenciar uma sociedade anônima de capital aberto, uma sociedade anônima de capital fechado. Fundamental, tá? Já falo sobre isso, Heron. Não esqueci, não. Já falo sobre isso. Mas fundamental. Vem para cá. Essa tabela, cara, ela te dá simplesmente todas as diferenças que você tem de sociedade anônima aberta para sociedade anônima fechada. Tudo que pode aparecer em prova de concurso comparando a anônima aberta com a anônima fechada, você vai encontrar nessa tela aqui. Portanto, tira o print, velho. Aí você vai dizer, mas o MES liberou os slides. Velho, os slides ficam no notebook. Tira o print para deixar na tela, né? Inclusive, estampa até no monitor do celular, para você ficar olhando isso aqui. Quanto mais você olha, mais você internaliza, menos você erra. Vem comigo. Olha só. Cadê? Aqui. Primeira coisa que eu quero que você saiba. Sociedade anônima aberta, ela é constituída mediante
subscrição pública. Por isso que o estatuto é votado em assembleia. Já a sociedade anônima fechada, constituída por inscrição privada. Por isso que eu tenho que levar em cartório. Importante notar, a sociedade anônima aberta, ela tem registro perante CVM. Já a fechada não tem registro, pelo menos não ainda. E aí, qual é a consequência prática disso? A sociedade anônima aberta pode ter suas ações negociadas em bolsa. E olha o verbo, é pode, tá? Não é deve, não. É pode, não é deve, não. Já a sociedade anônima fechada, elas não podem ter, pelo menos não ainda, porque não tem o registro na CVM. Tá? Outro ponto importante, tá? Existe na sociedade anônima o chamado princípio da livre circulação de ações, cujo princípio o nome do princípio já explica. O princípio da livre circulação de ações vai mostrar para você que as ações devem, regra geral, circular livremente. Só que essa liberdade de circulação ela não é absoluta, ela encontra limites. Se é numa companhia aberta, as ações elas só são negociáveis após o pagamento de 30% do preço de emissão. Né? Você comprou, sei lá, R$100 mil em ações de uma companhia que está sendo montada. Você já tem que entregar de cara 10 conto. Mesmo que ela seja aberta, você não pode negociar ainda as suas ações. Para você poder negociar todas elas, você precisa ter pago pelo menos R$30 mil. Tá? Já, cara, para a companhia fechada, o estatuto pode restringir a circulação de ações, desde que não impeça a negociação ou que sujeite o acionista à aprovação de órgãos da companhia. É possível o estatuto prever um perfil de acionista, onde, para você comprar a ação daquela companhia, você precisa atender esse perfil. Eu não posso impedir a negociação, eu não posso dizer, você só vai entrar na sociedade se o Conselho de Administração aprovar a tua entrada, se o Conselho Fiscal aprovar a tua entrada, se a Assembleia de Sócios aprovar a tua entrada. Isso eu não posso fazer numa sociedade anônima, mas eu posso criar um perfil para tanto. Além disso, falando do Conselho de Administração, saiba disso, cara. Quando a companhia é aberta, o Conselho de Administração, ele é obrigatório, tá? Ele é obrigatório. Tem que ter o Conselho de Administração. Já na companhia fechada, não, ele é facultativo. Pode ter, pode não ter, se tiver bem, se não tiver, amém. Tá? Outra diferença marcante que sempre aparece em prova, as companhias abertas, elas não podem emitir partes beneficiárias. Parte beneficiária, cara, é um título que vai dar ao investidor o direito de participar nos lucros sem ser sócio. A sociedade anônima pode criar um título para isso, de participação nos lucros para negociar no mercado. Mas se ela for companhia aberta, ela não pode fazer. Só que vai poder fazer companhia fechada. E, cara, como é isso aqui cai em prova, bicho? Essa foi uma modificação que aconteceu lá em 2001, e 25 anos depois é o pau que rola em matéria de sociedade anônima, quando eu vou falar em valores imobiliários. Por final, eu tenho o seguinte, nas companhias abertas, a ação preferencial pode ser de mais de um tipo de classe. Ação ordinária, em princípio, 1. Já aqui, na companhia fechada, se inverte. Ações ordinárias podem ser de mais de uma classe, cabendo notar que hoje em dia é permitido uma nova classe de ação ordinária
mesmo para a companhia aberta, que é o quê? Artigo 110, letra A, a ação com voto plural. Tá? Então, eu posso fazer hoje a ação ordinária com voto plural e a ação ordinária de voto simples em qualquer sociedade. Mas isso não quebra a lógica desse quadrinho que sempre aparece em prova. Começo com você com a OS, que é disciplinada pela Lei 9637 de 98. Meus amigos, prestem muita atenção no artigo 1º, porque muita coisa sai aqui do artigo 1º. O Poder Executivo, olha o verbo, poderá qualificar como OS pessoas jurídicas de direito privado, naturalmente sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, proteção, preservação do meio ambiente, cultura e a saúde. Olha o verbo, o Poder Executivo poderá. Isso significa o quê? Significa que a qualificação da entidade como OS é um ato discricionário. A qualificação de uma entidade como OS é um ato discricionário. Isso é muito importante, principalmente quando nós formos estudar a OCIP daqui a pouco. Bom, o artigo 11 vem e diz o seguinte: essas OS são entidades de interesse social e utilidade pública para todos os efeitos legais. São entidades de interesse geral, de interesse social e utilidade pública. Então, maravilha. Primeiro ponto, a qualificação da OS é um ato discricionário. A qualificação da OS é um ato discricionário. Bom, segundo ponto, qual o instrumento celebrado entre a administração e as OS? Qual o instrumento? Está aqui, é o chamado contrato de gestão. O contrato de gestão é o instrumento celebrado entre a administração e a OS, que vai estabelecer, pessoal, atribuições, responsabilidades e obrigações, tanto do poder público quanto da OS. Terceiro ponto, quem qualifica a entidade como OS? É o Ministério de Estado pertinente às atividades. Muito importante isso aqui. Quem qualifica a entidade como OS é o Ministério de Estado pertinente às atividades. O que eu quero dizer? Se a OS é na área da saúde, a qualificação é do Ministério da Saúde. Se a OS é na área da educação, é o Ministério da Educação. Por aí vai. Ou seja, não é um ministério pré-determinado. É o Ministério de Estado pertinente acerca das atividades a serem desempenhadas. Então, 3 pontos já são importantíssimos aqui para nós. Primeiro, o ato que qualifica a OS é um ato discricionário. Segundo, o instrumento celebrado com a OS é o contrato de gestão. Terceiro, quem qualifica a OS é o Ministério de Estado pertinente às atividades. Se a OS pode ser qualificada, ela também pode sofrer, ou ficou tampado aqui, ó, ela também pode sofrer a desqualificação. Veja, o Poder Executivo poderá proceder à desqualificação da entidade como OS, quando constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão
Ora, pessoal, a desqualificação é uma espécie de sanção. E, naturalmente, tem que haver processo administrativo. O que eu já vi bem em prova sobre esse ponto? Esse ponto aqui, ó. Os dirigentes da OS respondem de maneira individual e solidária. Os dirigentes da OS respondem de maneira individual e solidária. Isso eu já vi bem em prova. Naturalmente, a prova vai dizer que eles respondem de maneira individual e de maneira subsidiária à OS. De maneira individual, eles individualmente e ainda solidariamente entre eles. Muito cuidado. Bom, eu disse a você que cabe ao poder público o fomento às atividades do terceiro setor e da OS não vai ser diferente. Quais são os benefícios que a OS pode receber? Primeiro, dinheiro público, recursos orçamentários e bens públicos. As OS podem receber dinheiro público e bens públicos. Como que esses bens públicos são destinados à OS? Aqui, ó. Por meio de licitação dispensada, e o instrumento é a permissão de uso. Há uma licitação dispensada, e o instrumento a ser celebrado é a permissão de uso. Maravilha. Então, podem receber recursos públicos e bens públicos, num primeiro momento. Os bens públicos, dispensa de licitação, e o instrumento, permissão de uso. Também, no que tange aos bens móveis, é possível uma permuta por outros naturalmente de igual ou maior valor, que vão integrar o patrimônio da União. Maravilha. Essa permuta depende de prévia avaliação do bem e expressa autorização do poder público. Volta e meia, cai esse pontozinho nas nossas provas. Agora, veja. Vimos aqui no artigo 12. Podem receber recursos e bens públicos. E vamos ver aqui no artigo 14, que também é uma forma de fomentar as atividades das OS, a cessão de servidor. E qual é o ponto mais cobrado desse dispositivo? Quem paga o salário do servidor. O ônus é para a origem. Quem paga a remuneração desse servidor cedido para a OS é a administração. Ora, faz sentido. Veja, se o sujeito, se eu quero fomentar a atividade da OS, eu vou imputar um ônus para a SOS? Não. Então, quando eu cedo o servidor, a administração pública custeia o salário desse servidor. OS. Quais são os pontos importantes da OS? Qualificação é um ato discricionário. O instrumento celebrado é o contrato de gestão. E quem qualifica é o Ministério de Estado pertinente às atividades. Vamos passar para o CIP, para a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, regida pela Lei 9790 de 99. Lei 9790 de 99. E o artigo 1º vai nos dizer que podem qualificar-se como OCIP as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, sempre sem fins lucrativos, nós já tínhamos visto isso, mas para se qualificar como OCIP, elas têm que ter sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há no mínimo 3 anos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos pela lei. Veja, tem que ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos e esteja em funcionamento
estejam sido constituídas e em funcionamento regular há no mínimo 3 anos. Presta atenção, o parágrafo 2º vai dizer que a qualificação da entidade como OCIP é um ato vinculado. Opa! Então presta atenção. Você já começou a entender como a maioria das questões de prova cobra essa questão de OS e OCIP. A OS, nós vimos, o ato é discricionário, e na OCIP, o ato é vinculado. Primeiro ponto. Primeiro ponto de divergência e de diferença. Cai bastante, pessoal, o artigo 2º de entidades que não são passíveis de qualificação como OCIP. Não são passíveis de qualificação como OCIP, naturalmente, sociedades comerciais, entidades de classe, sindicato, associações, representações. Veja, olha só, partidos políticos, outro, OS, quem já é qualificada como OS não pode ser qualificada como OCIP, quem é cooperativa não pode ser OCIP, fundações públicas não podem ser OCIP. E aí, veja que muitas outras você mata com maldade. Porque olha só, se eu estou dizendo para você que a OCIP, que as entidades do terceiro setor são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, e eu já pontuei que sociedade comercial não pode ser qualificada como OCIP, olha essas aqui, empresas que comercializam planos de saúde. Instituições hospitalares privadas não gratuitas, escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito. Olha, é óbvio que não pode. Óbvio que não podem ser qualificadas como OCIP, porque comercializam planos de saúde, não são gratuitas, vão ter o intuito lucrativo e praticam atividade comercial. Outro ponto. Pessoal, outros 3 princípios muito importantes. Princípio do poluidor-pagador, também chamado de princípio da responsabilidade, princípio do protetor-recebedor e princípio do usuário-pagador. O princípio do poluidor-pagador, ele determina que todo aquele que causar alguma degradação ambiental vai ser responsabilizado pelos danos causados. Esse princípio ele não busca, evidentemente, permitir a poluição, permitir a degradação mediante o pagamento de um preço. Ele busca exatamente o contrário. Ele busca que os lucros da degradação ambiental, da atividade econômica, não sejam apenas internalizados e os danos, os custos dessas atividades sejam externalizados. O que se busca nesse caso é o seguinte, é garantir que aquele que vai exercer uma atividade tenha plena consciência que ele pode, evidentemente, obter esses lucros, mas ele não pode ser obtido através da coletivização dos danos ambientais, do prejuízo ambiental coletivo. Então ele tem a ciência de que se eventualmente qualquer dano vier a ser causado, ele vai ter que ser responsabilizado, vai ter que recuperar o dano, vai ter que indenizar, e quase sempre essa ação de recuperação, de reconstrução, é mais custosa do que o lucro obtido com aquela atividade. Então esse princípio busca exatamente isso, determinar que todo aquele que causa algum tipo de dano ambiental vai ter que recuperar o meio ambiente, além de pagar multas e outras sanções e até crimes ambientais. Tá certo? O princípio do protetor-recebedor, ele busca, na realidade, incentivar economicamente aquele que protege, aquele que minimiza o uso de recursos naturais. Reduções de alíquotas, incentivos fiscais são exemplos de aplicação desse princípio. E o princípio do usuário pagador, ele não está ligado diretamente a uma degradação, uma poluição. Ele está conectado ao uso de recursos naturais escassos. Então, o que ele busca? Ele busca que a utilização desses recursos seja minimizada, exatamente para que o uso desses recursos seja de uma forma racional e não venha comprometer futuramente, ou até no momento presente, o uso desses recursos pelos demais necessitados. Tá certo? Um exemplo disso
é a aplicação da tarifa pelo uso de recursos hídricos. Né? Evidentemente que nessa tarifa está embutido a coleta, o transporte, o tratamento, mas também tem um motivo de cobrança dessa tarifa, para que as pessoas não desperdicem os recursos hídricos. Então é um exemplo de aplicação do princípio do usuário pagador. Né? Pessoal, nossa segunda palavra-chave é cooperação. Segunda palavra-chave, cooperação, e nós vamos tratar do princípio da cooperação entre os povos. Pessoal, esse princípio, na verdade, é um princípio fundamental da República Federativa do Brasil nas relações internacionais, previsto lá no artigo 4º da Constituição Federal. E ele determina que as nações, os povos, né, os estados têm que buscar entre si, né, uma proteção ambiental, uma recuperação do meio ambiente, porque a gente sabe que os danos ambientais eles ultrapassam, né, as fronteiras. Né? Um dano ambiental na Amazônia, a destruição da Amazônia, causa danos em diversos outros ecossistemas, muito distantes, em outros países. Então a proteção ambiental tem que ser uma proteção global. Por isso, o princípio da cooperação entre os povos busca essa participação, essa cooperação entre os estados. O princípio da solidariedade intergeracional, ou também chamado princípio da equidade, ele está muito ligado ao princípio do desenvolvimento sustentável. Ele determina que as gerações presentes têm que ser solidárias com as gerações futuras. E o que deve se fazer? Buscar preservar, proteger o meio ambiente para que as gerações futuras tenham acesso a esses recursos naturais. Né? E assim a gente perpetue, né, uma vida digna, saudável para as futuras gerações. Tá certo? Pessoal, outro princípio muito importante é o princípio da natureza pública, ou também chamado princípio da obrigatoriedade da proteção. Né? Esse princípio ele trata o meio ambiente como um direito difuso, a gente sabe, indispensável à vida. A gente já viu que há uma previsão expressa na Constituição, que é um bem coletivo. Né? Então o Estado, né, ele tem que atuar como agente normativo, como agente regulador e também como agente fiscalizador na proteção do meio ambiente, criando normas e garantindo a aplicação dessas normas, tá certo? Um outro princípio também muito importante é o princípio da participação comunitária ou popular. Esse princípio determina que as pessoas, a própria sociedade, têm o direito de participar ativamente na tomada de decisão que envolvam políticas ambientais, né? Já que todos nós sofreremos eventuais danos, né, eventuais consequências dos danos e da destruição ambiental. Exemplos de aplicação desse princípio são as audiências públicas e até mesmo a ação popular, né, que qualquer cidadão pode ajuizar, inclusive para a proteção de bens que envolvem, né, proteção ao meio ambiente. Tá bom? Então, princípio da participação comunitária, princípio também muito importante, garante a participação da população na tomada de decisão. Pessoal, outro princípio extremamente importante é o princípio da função socioambiental da propriedade. Atualmente houve uma atualização do princípio da função social da propriedade. Fala-se uma função socioambiental. No que tange à propriedade rural e à propriedade urbana, a proteção do meio ambiente, o uso adequado do solo faz parte agora integrante, né, integra o direito de propriedade. Então é um atributo da própria propriedade a obrigação do proprietário ou possuidor a qualquer título de preservar, de proteger, de recuperar eventual área degradada ou destruída, seja na propriedade urbana, seja na propriedade rural. Tá certo? Então, por isso que hoje fala-se em uma ecologização do direito de propriedade. Porque o direito de propriedade vai compor o uso, gozo, disposição e a reivindicação, mas também vai impor a obrigação ambiental, a obrigação de proteção, de recuperação do meio ambiente. Tá certo? Pessoal, vamos falar agora sobre outro princípio muito importante, que é o princípio da informação. Esse princípio da informação, ele determina que os órgãos ambientais, os órgãos públicos,
tem o dever, né, e a obrigação de permitir o acesso ao público aos processos, procedimentos, documentos que tratam de matéria ambiental, né? Esse direito é conferido a qualquer cidadão, independentemente de uma demonstração ou de uma prova de interesse específico, né? Então, o princípio da informação permite esse acesso a essas informações. E o STJ recentemente destrinchou esse princípio da informação, o direito do cidadão a ter informação sobre processos e procedimentos e documentos envolvendo a proteção ambiental. Então vamos ver o que foi decidido pelo STJ. Pessoal, nós vamos tratar aqui de duas teses importantes. Primeiro, né, a definição e a compreensão do que é o direito ao acesso à informação no direito ambiental brasileiro. Para o STJ, existem 3 tipos de transparência, né, que se referem ao acesso a essas informações, que garantem o acesso a essas informações. A transparência ativa, que se refere ao dever de publicação na internet ou em outras formas, né, de publicação dos documentos relacionados à proteção ambiental pelos órgãos da administração, né? Obviamente, quando não se tratar de processos sigilosos. Então, transparência ativa, dever de publicação pelos órgãos públicos, né? Nós temos uma segunda, por assim dizer, manifestação desse direito à informação, que é a transparência passiva, que se refere ao direito de qualquer pessoa ou entidade de requerer o acesso a essas informações, né, específicas, evidentemente, ou se elas não tiverem sido publicadas. Então, transparência passiva, direito de qualquer pessoa requerer essas informações, pessoa ou entidade. E nós temos a chamada transparência reativa, né, que se refere ao direito a requerer a produção de informação quando ela não estiver disponível. Então, transparência ativa, dever dos órgãos públicos publicarem essas informações quando não for o processo sigiloso. Transparência ativa, direito das pessoas ou entidades requererem acesso a essas informações. E transparência reativa, que é o direito de requerer a produção dessas informações quando elas não estiverem disponíveis pela administração. Então nós temos esses 3 tipos de transparência que configuram o direito de acesso a essas informações no que se refere à matéria ambiental. Tá certo, pessoal? A segunda tese se refere a situações em que é possível o controle judicial quando esses direitos, né, essas informações não forem prestadas, né? Primeiramente, presume-se a obrigação do Estado em favor da transparência ambiental. Então, presume-se sempre que o Estado tem essa obrigação de fornecer as informações. Então, cabe à administração justificar quando, né, ela não apresentar essas informações. Evidentemente que essa justificativa é sujeita a controle judicial. Então, para não publicar ou para não fornecer essas informações, né, quando se tratar da transparência ativa, a administração tem que demonstrar razões adequadas, justificar o motivo da não publicação das informações. Quando se tratar da transparência passiva, né, tem que a administração demonstrar, né, o não enquadramento, apresentar as informações e razões legais que justificam o sigilo dessas informações, né? E na transparência reativa, a administração tem que demonstrar a eventual irrazoabilidade ou desproporcionalidade das informações que se quer que haja a eventual produção, né? Porque essas informações são inexistentes. Então, somente nessas hipóteses devidamente fundamentadas é que não será obrigatória a apresentação das informações ou produção dessas informações. Lógico, essas justificativas sujeitas a controle judicial. Tá bom?
Fiquem atentos a isso, que esse tema já foi cobrado em prova. Chega de preguiça, porque nós vamos estudar. O dia começou e você tem que se atualizar. Um edital completo com os melhores ao seu lado.